Boa noite a todos. Esse é mais um encontro que estamos realizando de docente, é o terceiro encontro, onde estamos discutindo sobre a educação no período da pandemia. As percepções, os desafios, o que se avançou, o que se ganhou, o que se perdeu nesse período aí. É um projeto piloto, onde tem como os organizadores João Paulo Velho, eu, professor Guará, como ele me chama, e os convidados que estão fazendo parte aqui desse terceiro encontro. Professora Margarida Nascimento, professora Elisângela Cavalcante, professor Tadeu Rocha, professor Gessileno Guedes. Essa gravação ela vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube. O projeto começa com essa discussão, que é a ciência, e o objetivo futuramente formatar em um livro. A primeira palestrante da noite é a senhora Margarida Nascimento, engenheira civil pela PUC, mestre em engenharia da produção pela Federal do Rio, não, Universidade de Fluminense, pós em administração financeira pela FGV, MBA em gestão empresarial, tutoraria online, né, 2010 e 2019. Pós-graduação também em psicologia positiva da educação em tempos modernos, em AD. Neurociências, PUC. Está correto, professor? Correto. Então, eu passo a palavra para a senhora se apresentar aí. E se a senhora tiver slide, pode já disponibilizar. Tem 15 minutos para fazer a sua explanação. Correto. Para eu poder compartilhar, é aqui nas atividades, não? Gente, eu acho que eu me esqueci aqui. Como eu coloco para compartilhar a tela. Né? Como eu faço para compartilhar? Tu já abriu primeiro o arquivo? Abre. Tá. Agora tu vai lá embaixo, lá onde tem uma setinha, e clica nela. Lá do lado dos 3 pontinhos. Ah, tá. Aí vai perguntar uma janela. Uma janela. Tá. Tá bom. Ah, sim. Clica 2 vezes ali, né? Isso. Compartilhar isso. Bom, eu vou tentar falar sobre esse... tá. Bom, que é o tema, né, de vocês, educação pós-pandemia, EAD, né? Estou mostrando aqui para vocês uma sala de aula vazia, né, e uma professora numa lousa, né, para vocês fixarem essa imagem. Eu estou tentando fazer com que vocês pensem, né, que esses alunos deviam estar aí ou não deviam estar, mas hoje em dia eles não estão, eles estão em suas casas, ou eles estão na área rural, né, como o nosso colega falou, em ambientes afastados, onde às vezes a internet não chega, né, então a sala de aula hoje está vazia. E para discutir toda essa questão, eu trouxe para a gente conversar sobre o papel do docente nesses novos tempos após a pandemia. E eu trouxe algumas reflexões aqui, né, para a gente conversar. Eu vou dar minha opinião, depois se alguém quiser falar alguma coisa, a gente vai seguir a ordem que foi apresentada anteriormente para perguntas ou posicionamentos. Tá? Eu leio a reflexão, vou falar alguma coisa rápida para não tomar o tempo dos outros. Bom, a primeira é: sempre devemos fazer com que os estudantes se envolvam muito no que estão fazendo, que se interessem e queiram descobrir o que fazem. Mihail Csikszentmihalyi. Olha, eu fiquei tentando falar esse nome bastante tempo. Esse é um psicólogo dessa quarta força da psicologia positiva, e ele desenvolveu todo o estudo de flow, que é a possibilidade de você desenvolver alguma tarefa e se desligar totalmente e ir do início ao fim num estado de total envolvimento com o que você está fazendo. Né? Por que eu estou
chamando essas atitudes, esses posicionamentos. Depois eu vou explicar. A segunda reflexão é: o professor que importa é aquele que te ajuda com todo esse conteúdo que está aí a construir algo que é significativo para você. Yuval Harari, do livro 21 Lições para o Século XXI. Né? Esse livro é muito interessante, não sei se todos já leram, né? E ele constrói ele tem várias reflexões para que nós possamos pensar muito no que está se aproximando para as pessoas em todas as áreas, não só na educação, mas em todas as outras áreas. A outra reflexão é: educação é encantar pessoas, é motivá-las para que queiram aprender e evoluir, é trabalhar todas as possibilidades. Essa é de José Moran, que vocês devem conhecer bastante. Ele foi meu professor nesse curso de educação em tempos modernos da PUC, né? É uma pós. Temos uma outra que temos que pensar na educação online com apoio de tecnologias, valorizando docentes que sejam criativos e que saibam responder a grandes questões. Segundo o professor José Moran, nos próximos anos teremos robôs ensinando os conteúdos, plataformas com inteligência artificial e para o desenvolvimento de competência dos estudantes. Então, todas essas questões que eu coloco para os colegas leva em consideração, né, que o professor ele vai ter que, nesse momento em diante, desconstruir a imagem que ele construiu ao longo do tempo, tá, e construir outra. Tá? Então, nós vimos aquela sala de aula vazia, sem nada, e a gente vê a primeira reflexão, né, falando para que os estudantes se envolvam no que estão fazendo. Será que eles se envolvem no que estão fazendo quando o professor vai para frente da sala de aula e começa a falar sobre o assunto em pauta, a disciplina que ele está, e o aluno vive fora desse momento uma situação em que ele tem total autonomia para buscar informações, para conversar, para jogar jogos, para se desenvolver de outras formas, né? Para ler jornais, revistas no seu celular, quando a mãe tem, ou pela televisão, quando ele está vendo alguma coisa, né? A segunda, que fala que o professor é aquele que te ajuda com o conteúdo, já é um passo além. Ele não está só falando lá na frente, ele vai até o aluno para conversar com o aluno, né, para que ele possa construir alguma coisa que seja significativo para ele, para o aluno. Quer dizer, ele vai até descobrir o que o aluno deseja aprender, porque muitas vezes o aluno não quer aprender alguma coisa, uma coisa qualquer, mas as pessoas obrigam a ele a aprender, ou seja, não são as pessoas, é o sistema que existe, né? A terceira reflexão é sobre o encantamento que você faz com as pessoas, né, para motivá-las, né, para tirar de dentro daquelas pessoas o conhecimento que elas possuem, né? Até as crianças, às vezes, ou quase sempre as crianças de agora, principalmente, elas até nos ensinam a mexer no celular, a resolver os problemas. Eu agora saí daqui desesperada com o meu iPad, pedi para meu filho para desligar, que eu não estava conseguindo. Então, veja como é que são as coisas, né? Eu que mexo com essas tecnologias todas, não sabia desligar o meu iPad. Então, você vai encantar, você vai envolver essas pessoas, e aí você tem em troca alguma coisa, né? O envolvimento do aluno, que vai evoluir e vai trabalhar todas as possibilidades que são apresentadas para ele. E essa
sobre pensar na educação online com apoio de tecnologias que valorizem o docente, que sejam criativos e que saibam responder grandes questões. Aí a gente já passa do aluno para o docente, né? Ele trabalhando com as tecnologias online, as metodologias que estão sendo desenvolvidas, né? Parece que a gente está voltando ao tempo em que todos esses pedagogos que desenvolveram Pestalozzi, por favor, me ajudem, porque eu não sou pedagoga, não estudei essa área bastante, né? Piaget, né? E essas pessoas estudaram, a partir das crianças, e a partir do comportamento das crianças, como elas iriam aprender, né? Hoje em dia, essas crianças aprendem sozinhas a mexer no celular mais rápido do que suas mães e seus pais. E aí vem o professor José Moran e fala sobre a inteligência artificial que está chegando e que já desenvolve a competência dos estudantes. Então, assim, a gente vê que essa mudança, isso tudo que o João falou, né, sobre o governo, sobre o papel do governo nisso tudo, não basta só o governo fazer alguma coisa, até porque se ele for pensar em alguma coisa sozinho, ele pode fazer muita coisa errada. Então, os professores agora que estão hoje aqui reunidos, eles podem levar, que é o objetivo desse trabalho, levar ao governo o que deve ser feito, porque não podemos mais, não vai ter mais condição de você voltar ao que era antes, né? Eu imagino que todas as teorias desenvolvidas por esses pedagogos famosos que criaram toda a metodologia de ensino-aprendizagem que é colocada em prática, muitas delas não vão ser mais possíveis de serem utilizadas, porque você tem entre o aluno e o professor um computador, uma máquina, né, que vai fazer, que tanto dá possibilidades para o aluno se desenvolver, quanto para o professor. Nós temos hoje muitos professores que vão para a sala de aula e começam a falar, e os alunos começam a abandonar as carteiras. Tem uma grande evasão da escola, porque eles encontram no computador aquilo que eles gostariam de estudar. Existem países onde você estuda o que você deseja. Você estuda o básico e daí para frente o aluno segue naquilo que ele tem uma competência já desenvolvida, né? Aqui no slide seguinte, eu continuo falando sobre os docentes que são cada vez mais importantes como designer, de grandes experiências. Eles têm que prever, olhar e depois dialogar com os estudantes sobre os caminhos e experiências que valem a pena. Os professores preparam um desenho, mas depois os estudantes validam, acrescentam aquilo que eles acham que deve ser. Aí a gente já vê que há uma proximidade muito grande entre o papel do professor e o papel do aluno, que tem que ser bem definido para que não haja conflito. O papel do professor é, de um lado, valorizar, acolher, aplaudir, e, de outro lado, é questionar, problematizar e colocar novas perguntas. O professor mais interessante é aquele que permite ao aluno fazer grandes perguntas, não é só aquele que dá as respostas, ou seja, estimula a curiosidade do aluno. E, por último, eu trago uma reflexão que eu ouvi em aula recente da Carla Tchepo, que é uma neurocientista, que ela diz que para que o aluno aprenda de verdade tem que existir emoção na fala do professor. As pessoas só aprendem quando
o fator emocional está em jogo. Isso por conta do estudo do cérebro. Então, entrou aí um quarto fator, né, que pode ajudar a criação de novas metodologias. No momento em que você entende como o cérebro aprende, como ele capta, como ele recebe as informações, né, você pode trabalhar isso em sala de aula. A emoção tem um ponto, tem que é o cerebelo, que é um órgão do cérebro que é responsável por isso. E quando você alia a um ensinamento qualquer na sala de aula, a questão da emoção, os alunos retêm. Eles conseguem reter sem memorização, que é uma coisa que a gente deve banir das salas de aula. O importante é o entendimento, o envolvimento e o engajamento do aluno. Então, essas são as minhas propostas para que a gente possa, talvez, criar uma agenda, um roteiro para trabalhar, para levar uma proposta, porque se nós ficarmos só falando, o governo não faz isso, a escola que eu trabalho não faz aquilo, os pais não estão se engajando, se a gente não se juntar e tomar a frente disso, quer dizer, os docentes mesmo, os professores que são concursados, eu não sou uma professora concursada, não tenho não adquiri essa habilidade, mas como pessoa que vê as coisas de fora, eu acho que os professores devem criar um roteiro de trabalho, levando em consideração todas essas novidades desse mundo VUCA-BANI, que existe hoje em dia, que vive conosco, né, que a gente vivencia a cada dia que passa. A semana passada parece que pode ser 2, 3, 4, 5 anos. Né? Então, é tudo muito rápido. Então, se a gente conseguir elencar uma lista que seja também possível de ser movimentada rapidamente em função do que acontece no microambiente aqui do nosso trabalho, a gente consegue sensibilizar, né, as pessoas, as escolas, as famílias, os alunos, até os docentes, que às vezes não querem sair daquela posição que é extremamente favorável, é uma zona de conforto, né? Eu estava conversando com uma colega, falando, já estou ficando velhinha e vou esquecendo das coisas, né? Não, que isso, o cérebro aprende sempre. Não, o cérebro tem uma curva, né? Ele tem uma curva de aprendizado, que é a questão da neuroplasticidade, que foi descoberta, e que exatamente nos anos até o ensino fundamental é que você retém aquilo que você vai levar para a sua maturidade. Mas você pode também ajudar as pessoas que já estão na maturidade a melhorarem as suas atividades, até as pessoas que são mais velhas também, porque essa plasticidade ela vai reduzindo com o tempo. Tudo tem uma vida útil nesse mundo, né? Nesse planeta, então tem aí assim alguns momentos para a gente traçar um roteiro de trabalho e desenvolver alguma coisa que seja bem objetiva para esse objetivo que nós pretendemos alcançar. Será que eu estou no tempo? Já acabei? Está tudo certo? Sim. Muito obrigado, senhora Margarida, pela apresentação. Trabalho muito interessante sobre o papel do docente nessa questão emocional. Mas a gente vai deixar
os comentários para o final. Eu quero passar agora aqui a palavra para o professor Gessileno. Professor Gessileno, você está preparado já? Eu vou só falar aqui um pouquinho da sua formação. O professor Gessileno, ele é um docente aqui no Amapá, já tem aí umas décadas de docência. A gente se conhece também já há um tempo. É um professor que gosta de desafio, gosta também de não só do desafio, mas de ser criativo no que faz, né? Então, eu conheço ele já há um tempo, eu sou até suspeito de falar, mas o professor Gessileno, ele é especialista nessa área aí que trabalha, eu digo assim, de tecnologia, porque volta e meia eu procurava, mas ele é um professor já que trabalha bastante tempo na rede pública, em sala de aula, também trabalhou um pouquinho fora da sala de aula, na parte de gestão, então ele tem essa prática de sala de aula e de gestão, de tecnologia na teoria e na prática. Isso é o perfil do professor Gessileno. E aí ele trouxe para nós hoje um tema que é interessante, o tema dele, para que a gente pudesse apresentar aqui nessa banca, essa mesa redonda, né, virtual, essa discussão que eu penso que a gente está saindo da teoria, está expondo a nossa teoria, teorizando aqui, e discutindo e expandindo com os nobres colegas aqui. E a ideia é essa, porque é um projeto piloto, não importa se tiver 10 ou 20 online, ou 5 ou 6, porque mais na frente é onde vamos ter a visibilidade. Eu acho interessante esse trabalho do profissional. Então, eu quero passar aqui para o professor Gessileno Guedes apresentar o tema dele para a mesa redonda. Lembrando que ele tem 15 minutos. As perguntas vão ser feitas só no final. E lembrando os colegas também que é pergunta direta, sem um comentário muito longo. 1 minuto para formalizar a pergunta, para que o apresentador do tema possa responder com bastante praticidade. Professor Gessileno, é seu tempo. Falta abrir o áudio. Seu áudio. Opa, e agora? Sim, agora sim. Perfeito? Então, é um prazer estar aqui contribuindo, né, socializando uma das minhas grandes paixões, que é trabalhar com indicadores. Então, há um tempo, na lida do trabalho, eu descobri, né, os indicadores. Sou pedagogo de graduação e estatístico, né, de especialização. Eu costumo dizer que quando um pedagogo ele se caminha para a estatística, é como o super-homem colocando o anel de lanterna verde. Ele sai da teoria e ele começa a visualizar ações práticas. Então, vamos lá aqui. Vamos apresentar aqui a tela. Beleza. Compartilhar. Ok? Está nítido para todos? Sim. Então é o seguinte. Tranquilo. Quando a gente aborda as aulas remotas e o impacto entre realidade e indicador de nível socioeconômico, o indicador de nível socioeconômico ele é apenas um dos indicadores que devem ser levados em consideração pela gestão, né, pelo sistema, pela gestão governamental, porque ela vai atacar exatamente não só na questão financeira e social, mas ela vai abordar uma quantidade muito grande de detalhes. E esse trabalho, perdão, cadê? Aqui, passei muito. Perdão, deixa eu voltar aqui rapidinho que houve uma... Perfeito. O que é o indicador de nível socioeconômico? O indicador de nível socioeconômico ele é elaborado pelo Instituto Anísio Teixeira, né, o INEP.
Instituto, a cada período de aplicação da Prova Brasil, ele passa um questionário para alunos de séries finais do Fundamental 1, séries finais do Fundamental 2 e a terceira série do ensino médio. Então, esse questionário, ele é feito um levantamento com perguntas que vão direcionar como esse aluno vive, qual sua renda, qual o seu hábito de leitura, qual a escolaridade do seu pai, da sua mãe ou do seu responsável. E após o período de aplicação, ele sai o resultado no ano seguinte. Por exemplo, o resultado desse nível socioeconômico, ele saiu em setembro do ano passado. É o mais atual que nós temos. E sai junto uma nota técnica. Tá? Então, ele é construído por essa Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que é o DAEB, né? Está dentro do Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira. Tá? E ele possibilita justamente você conhecer a raiz da questão social e econômica do aluno, para que o sistema possa fazer a sua inserção, para que ele possa fazer a sua ação propriamente dita. Tá? Então, esse questionário ele é feito durante as aplicações da prova do IDEB, para os quintos, nonos e terceira série. Tá? E, após o resultado, ele apresenta 8 níveis. 8 níveis, em que a gente vai apresentar agora 4 níveis. O nível 1, que é o mais baixo, eu vou falar aqui pelo Amapá. O nível 1, que é o mais baixo. O nível 3 e 4, que são os níveis que têm a maior incidência. E o maior nível, que é o nível 6. Então, durante a apresentação, eu queria que vocês observassem nível de escolaridade dos responsáveis, o nível socioeconômico, o nível, né, de poder aquisitivo, para que a gente possa entrar diretamente na questão da aula remota, né, e fazer uma análise de como que essa aula remota, para aquele aluno de um nível socioeconômico mais baixo, ele acaba saindo muito prejudicado. Então, olha só. Observe esse nível 1 aqui, dentro do Amapá, onde o pai, o responsável, ele não completou o 5º ano do ensino fundamental e a mãe tem o 5º ano do ensino fundamental incompleto ou completo. E aí ele apresenta aqui uma quantidade de bens. A maioria dos estudantes desse nível possui uma geladeira, 1 ou 2 quartos, uma televisão e um banheiro, mas não possui muitos bens e serviços pesquisados. Olha só esse nível 1, o que eles não têm? Computador, carro, Wi-Fi, mesa para estudar, garagem, micro-ondas, aspirador de pó, máquina de lavar roupa e freezer. Não há uma renda mensal familiar. Ou seja, normalmente, esse estudante que ele faz parte desse nível 1, ele é aquele estudante que, além do pai não poder dar esse suporte de orientação e de informação escolar, não pode contribuir em casa com a atividade que é encaminhada remotamente, é aquele pai que não tem um emprego fixo, que a gente conhece muito por bico, né? Então, ele não tem uma renda precisa, que ele não foi nem chegou a ponto de ter essa informação nesse aluno do nível 1. Tá? E aí a gente passa aqui para o nível 3. Eu dei um pulo do nível 1 para o nível 2, porque o nível 3 e o nível 4 são os níveis que mais têm incidência aqui no estado. E o nível 3 no estado, envolvendo Fundamental 1, Fundamental 2, nível médio e escolas municipais e estaduais, ele aponta como 42,7% das escolas. Né? Então, a maioria dos alunos, ele aponta como nível 3 nessa escola. Os níveis variam de 1 a 8, né? Mas o nível que se apresenta maior, ou seja, o nível maior, é aquele que a escola vai apresentar. Ela vai ter todos os níveis, mas onde houver a maior incidência, é esse nível que a escola vai ser cadastrada, vai ser reconhecida. A mãe responsável e o pai têm o ensino fundamental incompleto ou completo ou ensino médio completo. A maioria possui uma geladeira, 1 ou 2 quartos, uma televisão, um banheiro, Wi-Fi, mas não possui computador, carro, garagem, aspirador de pó. Parte dos estudantes passa a ter também freezer e forno de micro-ondas,
a renda familiar mensal é entre 1 e 1,5 salário mínimo. Ou seja, nesse grupo, você percebe que já há uma renda, né, de aproximadamente R$ 1.600 por família. Só que ele não aponta a quantidade de pessoas que sobrevivem dessa renda. Ele não deixa claro qual a quantidade de pessoas que sobrevivem dessa renda. Mas vamos lá. Para uma educação remota, onde eu necessito de uma conexão boa, onde eu necessito de um aparelho, e muitas vezes esse aparelho ele não é um aparelho que a criança possa usar, que o estudante possa usar no período dele. Muitas vezes ele tem um aparelho para 2, 3 irmãozinhos, né, que é dividido lá do pai, e muitas vezes o pai, a mãe sai para trabalhar, e aí essa atividade ela só pode ser realizada não no momento em que a escola disponibiliza, mas no momento em que o pai está à disposição, né, para liberar esse aparelho. E aí nós vamos aqui para o nível 4, 42,68% de escolas no estado do Amapá apresentam, então é o maior nível. Agora, observem bem que, apesar de ter nesse nível 4 um salário, a projeção de um salário um pouco mais alto, ele está entre 1,5 salário e 3 salários mínimos, a formação, a orientação escolar do pai, ele se identifica muito com o nível 3. Ou seja, apesar do salário ser um pouco mais alto, apesar da renda familiar ser um pouco mais alta, mas a orientação, ela vai também bater nesse momento do ensino remoto. Ela vai bater de frente porque a dificuldade dessa orientação em casa, ela é maior. A mãe é o responsável e o pai é o responsável tem o ensino fundamental incompleto ou completo ou ensino médio completo. A maioria possui uma geladeira, 1 ou 2 quartos, um banheiro, Wi-Fi, máquina de lavar roupas e freezer, mas não possui aspirador de pó. Essa questão de não possuir o aspirador de pó, se vocês observarem que à medida que o nível ele vai aumentando, algumas coisas que para alguns é supérfluo, ele já vai acrescentando aqui. Tá? Parte dos estudantes deste nível passa a ter também computador, carro, mesa de estudos, garagem, forno de micro-ondas e 1 ou 2 televisões. A renda familiar mensal está entre 1,5... Perdão, gente, eu estou lendo o nível 4 aqui, né? Tá. 1,5 e 3 salários mínimos. Então, apesar de ter uma apresentação de uma renda familiar maior do que o nível 3, a escolaridade ela também se equipara. E essa escolaridade dos pais ela vai bater muito forte no momento em que essa orientação, queira ou não, ela fica a cargo dos pais. Porque quando você manda uma atividade, você faz uma atividade, e o pai está com essa criança em casa, a mãe, muitas vezes é ele que vai tentar contribuir, né, tentar dar uma orientação, uma explicação melhor. E o nível de escolaridade, ele é o mesmo do nível 3. E aí nós vamos para o nível 6, onde aqui no estado, 0,61%. E aqui representam somente 2 escolas. Né? A mãe é o responsável, ou o pai responsável, tem o ensino médio completo ou o ensino superior completo. A maioria possui uma geladeira, 2 ou 3 ou mais quartos, um banheiro, Wi-Fi, máquina de lavar roupas, freezer, um carro, garagem, forno de micro-ondas, mesa para estudos e aspirador de pó. Parte dos estudantes deste nível passa a ter também 2 ou mais computadores e 3 ou mais televisões. A renda familiar mensal é entre 7 e 20 salários mínimos. Então, a gente observa, nessa subida de nível, uma disparidade que ela começa a se formar. E aí nós temos aqui, eu fiz um demonstrativo por nível, onde a gente apresenta, escolhi aleatoriamente uma escola nível 1, uma escola nível 3, uma escola nível 4 e uma escola nível 6. E na parte de cima, ela apresenta os 8 níveis de como foi distribuído dentro da escola. Olha só, a escola de nível 1, ela apresentou 65,87 de alunos que tem o nível 1. E no nível 2, 34,13. Ou seja, esmagadoramente ela é nível 1. Então, esse aluno, quando eu pego lá no nível 1,
que está abaixo da linha do salário mínimo, que o responsável está abaixo da escolaridade, que não pode dar esse suporte. Então, eu preciso compreender, eu preciso entender que a minha ação, eu tenho que fazer a minha parte, mas eu preciso acionar o Estado, eu preciso acionar o sistema para que ele observe isso para tomada de medidas, para tomada de ações voltadas para essa questão. Nível 3. Esse nível 3 não foi acidental, tá, gente? Eu peguei a escola que eu trabalho. A escola que eu trabalho é a Escola Irineu da Gama Paz. Ela fica aqui no Congoz. É uma escola que trabalha com Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA. Então, olha só como ela se apresenta. Ela não tem o nível 1, mas ela apresenta um nível muito alto de nível 2, 27,36%, e 30,49% de nível 3. Então, eu posso considerar que do nível 3 para o nível 1 são o grupo de estudantes que está mais prejudicado, né, por essa dificuldade de acesso. Ele não tem esse acesso com facilidade. Na maioria das vezes, é aquele pai que tem um WhatsApp, que coloca um créditozinho de 15, 20 reais, ganha 5 GB de bônus, 15 GB de bônus, mas quando muitas escolas colocam o Google Meet, que até a gente mesmo sente esse peso da oscilação, da internet fraca, o Google Meet muitas vezes não contribui, ele cai. Imagina um pai desse, né, um responsável desse, que tem naquele salário reduzido e ainda tem que estar investindo nesse telefone que consome, o Google Meet, ele consome uma base de 350 mega por hora. Então, não existe condições de um aluno do nível 3 para nível 1 de estar participando de uma aula via Google Meet. E aí é que eu sugiro, como professor, que a gente saiba utilizar os aplicativos de gravação para poder mandar pelo WhatsApp, que o WhatsApp ele tem franquia, né? Ele tem banda livre. Então, a partir do nível 4, na escola que eu trabalho, ele já apresenta 27,44% dos alunos, nível 5, 8,89%, nível 6, 3,27%, nível 7, 1,85% e o nível 8, 0,7%. Aí aqui, lembrando, no Amapá, nós não temos os 8 níveis, nós temos apenas os 6 níveis, porque não existe quantidade para categorizar, para entrar o Amapá como 8 níveis. Agora, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, ela já apresenta os 8 níveis. Amapá, somente os 6. Então, vamos lá para uma escola nível 4. Uma escola nível 4, ela já apresentou ali, ó, no nível 1, 5,15%. É uma escola, essa escola que eu escolhi é uma escola que trabalha especificamente com educação de jovens e adultos médio. Então, ela já vai buscar esse 5,15% de grupo nível 1, 16,29% de grupo nível 2 e 17,94% de grupo nível 3. Então, olha só. Olha como essa escala, à medida que o nível socioeconômico ele vai aumentando, o número de envolvidos do grupo nível 1 ao 3, ele reduz. Enquanto que no nível 1 eu já tenho 100% de alunos que nem chegaram no nível 3. Aqui no nível 3, eu já tenho mais de 50% de alunos que chegaram até o nível 3. E já na escola nível 4, eu tenho aproximadamente 38% de alunos que estão até o nível 3. Então, à medida que a escola sobe de nível, eu tenho uma quantidade maior de alunos que eu posso atender remotamente com pouca dificuldade. Então, a partir do nível 4, 20%, nível 5, 19%, nível 6, 14%, nível 7, 6,51%, e não há nível 8. Aí eu vou para o nível 6, onde nós só temos 2 escolas aqui que apresentam esse nível. Ela já não tem nível 1, o nível 2, 1,87, o nível 3, 4,99, e aí começa a subir de nível. A partir do nível 4, 17,72, do nível 5, 23,49, do nível 6, 24,58, nível 7, 24,77. Mas como eu falei anteriormente, como nós não temos o nível 7 e 8, ela fica na categoria nível 6. É o nível máximo que nós temos na escola. Então, olha só, se eu colocar essa escola nível 6, eu tive um grupo
de aproximadamente 6% de alunos que não tiveram esse acesso. E aí vem um questionamento assim, né, com a matrícula online, com a inscrição online, onde muitos pais têm o acesso à internet, nós observamos naquela notazinha, as escolas que são nível 6, elas elitizam. As escolas que são do nível 3 para baixo, as vagas são conseguidas quando o pai vai para aquela fila da lan house, 30 segundos que ele perde para dar o clique, é uma vaga que ele perdeu em uma escola, né, onde ele viu que o IDEB talvez fosse mais alto. Então, eu vejo assim, muitas vezes a gente vai para indicadores que direcionam um valor, por exemplo, IDEB, mas a gente esquece de ir para outros indicadores que vão dar toda a ação que eu devo fazer para uma grande melhoria no IDEB. Então, vamos aqui, ó, nas considerações. Eu penso que o índice, o indicador de nível socioeconômico, ele não foi utilizado para definir as políticas educacionais para o ensino emergencial híbrido, porque nesse momento nós não estamos com o ensino híbrido, nós estamos com o ensino emergencial. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Então, de última hora, sem um estudo de impacto, sem um estudo de indicador de nível socioeconômico, foi definido, vai ser o híbrido. Isso aqui vai ser na internet, isso aqui vai ser presencial, né, em determinado momento, e o aluno que ele está no remoto, que ele optou, não, hoje eu não quero participar do híbrido, né, eu não quero ir para o presencial porque eu não sinto segurança no protocolo sanitário, eu vou ficar somente no meu telefone, no meu computador. Ele está sendo prejudicado, né? Cada dia o presencial ele vai avançando muito mais. Não houve acesso ou acesso de qualidade para muitos. Aí a gente demonstrou naquele quadro que os estudantes de nível 1 e 2, em caso remoto, foram muito prejudicados por uma questão salarial, por uma questão cultural, por uma questão de conhecimento dos responsáveis, né, que é um nível de escolaridade que não tem como contribuir com o filho. Digamos, se ele está no primeiro, segundo, terceiro ano, legal. Mas e quando esse aluno já avançou para o Fundamental 2, né, quando ele começa a atuar já com a matemática, com a álgebra? Atingiu com fragilidade estudantes de nível 3 e 4. Número de usuários de aparelho celular, pouco acesso à internet e escolaridade dos pais insuficiente para contribuir com a orientação. E aí, uma das bandeiras que a gente levanta, né, que a gente discute muito nas escolas, mas os gestores, as próprias secretarias de Estado de Educação ou municipais, elas não debatem esse tema, que é o indicador de nível socioeconômico, né? Então, como base, como ação de professor, como ação de docente, a gente tem que estar acionando constantemente, tem que estar puxando esse assunto em pauta, não somente no grupo de professores, mas de forma que chegue ao sistema, de forma que chegue às secretarias de educação, para que seja levado em pauta o índice como parâmetro para as políticas de educação. Certo? Então, era isso que eu tinha a contribuir, e as perguntas e contribuições estão para daqui a pouco. É isso? Muito bem, professor Gessileno. Excelente apresentação, tema bem pertinente, bem atual e bastante polêmico, né? Eu quero passar também agora a palavra para o professor Tadeu Rocha. Tadeu, tá ouvindo? Abre o seu áudio aí. Tem que abrir o seu áudio, está fechado o seu áudio. Travado. Raimundo Tadeu Quadros da Rocha é professor, formado em letras, bacharel em direito, deve ter umas 10 especializações aí, tem um mestrado, tem um doutorado pela FIX, é também um grande questionador da educação, contribui com as suas arguições e também tem aí a contribuir com esse tema no período da pandemia, que é importante a gente discutir, apresentar aqui as nossas indagações, depois
trocar as ideias, porque isso é importante, o crescimento. A ciência não se faz por si só, né? Ela se faz por indagações, por contribuições e publicidade. E neste momento nós estamos gravando aqui e vamos, não hoje, né, mas um outro dia, dar publicidade aos temas apresentados. Tadeu, com você. Beleza. Está um pouquinho distante. Isso. Vamos lá. Estou no trabalho ainda, boa noite a todos. Eu trabalho fora do local que eu moro, trabalho a 250 quilômetros da minha Tenta cidade. ficar um pouquinho mais próximo da câmera, está muito distante. Você acha Aí que está está? saindo um pouco distante da tua voz. Tá dando para ouvir o Tadeu bem? Bom, prosseguindo então. Sim, educação é preocupação da gente como ser humano, humanização, a gente precisa estar sempre discutindo e enfrentando os problemas que a realidade coloca, né? Educação não se faz só com leitura, a gente sabe muito bem, educação se faz também com atitudes, educação se faz com propostas, e tudo isso é motivado pelos desafios que a gente enfrenta. Eu já agora ler um pouquinho da minha vida de estudante. Eu me considero um estudante, eu me considero um curioso, eu me considero uma pessoa interessada nessas temáticas, por isso a gente está aqui participando desse debate, e realmente mostra o compromisso dos profissionais, né? Mostra o compromisso e o embrião de um projeto que pode ter muitos frutos adiante. Parabenizo a todos que tiveram essa iniciativa. Então, a proposta da gente é refletir um pouco sobre esse momento da educação em tempos de pandemia. O dilema da gente não só como profissional, mas também como pai, né? Como membro de uma família. A pandemia, na realidade, ela mexeu com a estrutura de todos os segmentos, de todas as instituições da sociedade. Nós temos certamente dificuldade para lidar com crises. As crises que a pandemia se manifestou, agora se revelou, explodiu como a crise mais recente assim, e mais assustadora, mais global que nós tivemos, e ela aguça sentimentos na gente, sentimentos bons, sentimentos ruins. Ela causa insegurança, ela causa medo, ela causa pânico, nos deixa sem chão, nos deixou desorientados do ponto de vista da sanidade pessoal, como também da própria condução das instituições onde nós estamos integrados. Trabalho, ficamos ausentes dos nossos trabalhos. A família, passamos a ter um tipo de relação diferente com a família. Os filhos, por exemplo, nós tínhamos, estamos aqui com pessoas de diferentes regiões do Brasil, mas nós tínhamos, em regra, o hábito de ser transportador dos filhos, né? Nossos filhos eram por nós transportados ao colégio e de lá a gente trazia de volta, tinha pouco tempo de convivência, e hoje a gente, durante o período da pandemia, a gente experimentou, a gente teve a oportunidade de conviver com as crianças de uma forma diferente. Passamos a trocar muito mais tempo, a dedicar muito mais tempo a eles, né? Não só no convívio familiar propriamente dito, como também na própria condução do processo de ensino-aprendizagem em razão dessa adoção das modalidades de aulas remotas e híbridas, né? Então, veja, a educação a gente faz, em regra, os senhores sabem muito bem que, em regra, a gente faz a partir de um planejamento. Na época da pandemia, isso tudo se inverteu. Nós fomos primeiro para a ação. A gente precisava resolver o problema. Então, primeiro tem que se fazer, depois a gente reflete sobre o que está fazendo. Era preciso preencher a lacuna, era preciso ocupar o espaço do vácuo da ação escolar, motivado pela ausência, motivado pela impossibilidade das crianças estarem presentes na escola. Então, era preciso fazer alguma coisa. As escolas, então, adotaram o quê? Algo que já vinha sendo feito há muito tempo, com ênfase na metodologia, que era o ensino à distância, né? O EAD.
Eu lembro que na minha adolescência existia uma escola chamada Instituto Universal Brasileiro. E pronto, era assim foi o protótipo da educação à distância, né? Eu lembro que muitas pessoas da minha geração fizeram cursos nesse instituto, e ali a ênfase era conteúdo, não se vislumbrava muito a questão da metodologia. Hoje, o momento é outro, porque a gente está reforçado por um aspecto que, na época, era muito rudimentar, que é o aspecto tecnológico. Hoje, a gente tem ferramentas que fazem com que esse ensino se torne um verdadeiro desafio, porque ele expõe o professor, assim como ele oportuniza um contato quase que pessoal, né? Um contato instantâneo, um contato direto com o aluno, diferente do EAD. O EAD tem as suas nuances, o EAD tem todo um cenário, tem toda uma modulação de voz, tem toda a iluminação. Quem trabalha com EAD sabe que as aulas são gravadas em estúdios, né, e que há todo um suporte tecnológico por trás, de forma que não há nenhum tipo de deslize, né? É diferente da gravação da aula remota, né? Que a gente tem que, digamos, se virar nos 30, né, para facilitar. A gente tem que usar os nossos recursos, né, pessoais e parcos de tecnologia que, em regra, o professor, alguns colegas têm esse domínio, mas, em regra, o professorado não tem. E a gente tem, então, que se munir deles, buscar se dotar, né, trazer essa qualificação assim, de uma forma bem rápida, de uma forma até improvisada, porque o objetivo é levar a aula justamente para preencher essa lacuna da aula presencial. E aí a indagação da gente, a indagação que a gente propôs aqui nessa fala, nessa participação, é se essa aula e a escola, né, quem se destacou nesse segmento foram as escolas públicas, né? As escolas privadas, porque, em regra, já tinham... As universidades, por exemplo, já têm os seus cursos no EAD, e aí foi só realmente dar essa autonomia para o professor. Ele não está dotado de toda aquela parafernália da gravação da aula à distância, e deu essa autonomia para o professor fazer a aula remota. E aí a indagação da gente essa modalidade, ela veio só para, digamos, ela é circunstancial, ela veio só para prover o espaço da aula presencial, ou seja, é só para cuidar da brecha da aula presencial, reparar o vácuo da aula presencial, ou ela acaba sendo um novo recurso tecnológico que veio para ficar, que vai se agregar a essa gama de recursos que o professor disponibiliza quando ministra suas aulas. Ela veio só para... O mote da nossa indagação era esse, né? O ensino remoto, ele se mostra como uma ferramenta que veio apenas para preencher esse espaço deixado pela ausência, pelas salas de aula vazia, como mostrou a professora, pelo professor falando com uma plateia distante fisicamente, ou ele veio para se agregar ao rol de recursos tecnológicos e metodológicos que o professor pode utilizar. Ou seja, quando a gente normalizar a vida, eu espero que aconteça brevemente, ele vai prevalecer, ele vai continuar, ou a gente vai voltar ao presencial. Bom, essa é uma indagação que eu não me atrevo a responder, eu compartilho ela com os senhores, mas há alguns indicadores aqui que mostram que, tanto de um lado, se a gente vê como um recurso momentâneo, um recurso passageiro, ele já serviu para alguma coisa, já serviu para muita coisa, por sinal, né? Porque, com a utilização das aulas remotas, o aluno ele ganhou mais autonomia, né? Ele passou a construir o seu aprendizado de uma forma autônoma, né? Muito embora a gente tenha que reconhecer também que esse distanciamento ele é prejudicial.
ele é prejudicial porque ele prejudica a interação. Aquela interação que leva em conta não só a expressão vocal propriamente dita, mas toda uma circunstâncias expressivas, né? Tanto na recepção, quando alguém ouve, quanto na expressão, parece redundante, quanto na manifestação expressiva propriamente dita. Então, essas nuances da comunicação, elas são prejudicadas com o ensino remoto. A gente vê essa modalidade, assim como ela privilegia alguns aspectos, mas também acaba desprestigiando outros, né? Aqueles que a gente verifica muito presente no ensino presencial. Então, vejam só, a gente teve toda uma caminhada que partiu lá atrás do mimeógrafo. Qual era o objetivo do mimeógrafo? É você disponibilizar o aluno para que ele aprenda autonomamente através de uma apostila, né? Nós passamos pelo retroprojetor, e também o objetivo era esse, uma projeção para que o aluno tivesse ali um momento, como o professor colocou, um momento de motivação na aprendizagem. Motivação é uma manifestação interior, né? Conforme o professor colocou muito bem, é uma manifestação interior para a aprendizagem, que pressupõe também a autonomia. Nós passamos pelo retroprojetor, pela transparência, e hoje a diferença é justamente o aspecto tecnológico. E ele é muito rico, ele é vasto, eu diria que ele é sedutor, né? Ele faz com que o aluno tenha uma gama, assim, um recurso imenso, um leque imenso de informações, e eu diria que esses recursos todos, eles não ofuscam o papel do professor. Na verdade, eles são um desafio para o professor, né? Toda essa situação nova e o fato da sociedade agora estar munida de uma variedade de recursos tecnológicos, embora a gente tenha dificuldade, né? Como o professor Juscelino colocou, muitas famílias têm dificuldade, mas os recursos estão disponibilizados, abstraindo as mazelas sociais que nós temos e conhecemos e somos solidários a elas. A sociedade dispõe de uma variedade de recursos que fazem com que o ensino fique mais sedutor. O professor precisa cativar o aluno, o professor precisa ser um bom indutor do processo de aprendizagem para que o aluno não se perca fascinado pela gama de informações que a tecnologia traz. Eu acho que o professor precisa rever o papel em relação à condução, porque ele deixou de ser, digamos assim, o disseminador da informação, o disseminador do conhecimento. Ele agora é o indutor, porque o aluno já tem um suporte todo informativo, ele já tem um suporte tecnológico, ele já tem a operacionalização, ele conhece muito bem. Então, o professor agora, ele digamos, ele se descola um pouco do aluno, se descola um pouco do recurso bibliográfico, das informações, do meio de obter informação. O aluno tem autonomia já em relação a isso. Agora, o professor precisa estar seguro, ter claro que o papel dele agora é outro, né? Ele não é mais a principal fonte de informação. Ele é, na verdade, um indutor da construção de conhecimento. O aluno precisa ser desafiado a aprender a utilizar essas informações que ele obtém por meio dessa gama de recursos tecnológicos. O aluno precisa ser desafiado a processar intelectualmente e apresentar o produto dele, com base na gama de informações que a tecnologia trouxe. E aí é justamente que está o grande desafio, né? Essa reinvenção do professor, esse novo papel conferido a ele a partir da inserção dessa variedade de recursos tecnológicos na seara educacional. Ele agora deixou de ser aquele ator principal, ele continua tendo um papel muito importante, mas ele está agora
digamos, como se o foco tivesse no aluno e na operacionalização da tecnologia, mas o professor precisa estar no comando, apresentando digamos assim, como o aluno proceder, né? Como ele vai manipular aquelas informações, porque aquelas informações não podem ser, toda essa riqueza de informações que o aluno tem à disposição, elas não podem vir simplesmente por vir, elas têm que ter um objetivo, elas têm que ter um direcionamento, elas têm que ter uma condução a ser proposta pelo professor, porque, do contrário, a gente está tendo perda grande. Estaremos perdendo tempo, estaremos vendo um aprendizado difuso e desinteressante e sem um objetivo traçado, né? Então, essas questões agora, da manipulação dessas informações todas que o aluno tem a partir do manuseio da tecnologia, elas são o desafio do professor. O professor não traz mais o conteúdo para a sala. O professor propõe como o aluno obter o conteúdo e de que forma ele vai, a seu modo próprio, elaborar conhecimento a partir das informações que obtém. Porque, como nós sabemos, o conhecimento é operação pessoal. Então, o professor deve estar no comando dessa atividade. Esse é o desafio novo do professor. Agora, a gente precisa ter a clareza de que é necessário concentração por parte do aluno. Isso tem que ser trabalhado, aspectos psicológicos, né, da educação, aspectos psicológicos da individualidade precisam ser trabalhados, precisam ser focados na sala de aula, precisa ser enfatizada a necessidade de se construir ambiente propício à aprendizagem, porque, do contrário, o menino fica seduzido pela possibilidade de, não é navegar, porque navegar tem rumo, né? Ele fica induzido e fica boiando, flutuando, igual aquilo na água, porque quem não sabe onde quer, não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse é o papel do professor. Propor ao aluno que navegue em busca de um determinado conteúdo, navegue em busca de informações que o municie a construir determinado conhecimento. Nós não precisamos de boiadores, de flutuadores, precisamos de navegadores. Vamos usar com competência a rede. Essa é a proposta para as futuras, para as gerações que estão vivenciando esse momento de esse frisson tecnológico, né? O mercado criou em nós necessidades. Eu lembro de uma frase que eu li há algum tempo atrás, há mais de uma década atrás, muito interessante, apropriada. Ela dizia que o telefone celular, por exemplo, criou no ser humano uma necessidade que ele nunca teve. É o mercado ditando normas de comportamento, é o mercado ditando costumes, o mercado moldando o ser humano para inserir no seu uso, no seu cotidiano, na sua vida, artefatos que precisam ser consumidos, né? Então, é inevitável, infelizmente é inevitável. Quem não usa as ferramentas tecnológicas fica, mas aí a gente precisa ter consciência de que elas precisam atender um determinado fim. Elas não podem ser puro deleite, elas não podem ser puro entretenimento. São também, mas é necessário que a gente encaminhe essa geração, e para isso a gente precisa se formar primeiro, para isso a gente precisa se reinventar, precisamos aprender a conviver de uma forma autônoma com essas tecnologias, não ser manipulado, manobrado, direcionado, comandado por elas. Precisamos ter uma relação de autonomia, né? E essa relação de autonomia precisa ser trabalhada e construída nos alunos. Então, veja, o professor necessita incorporar no cotidiano da sala de aula essas tecnologias. As aulas, sem dúvida, precisam ser interativas e o professor precisa ser um profissional do nosso tempo. Ele precisa estar conectado com as tecnologias atuais. E isso é um desafio novo porque traz para a nossa vida o reforço da consciência da necessidade de se manter atualizado com o que o mundo apresenta de mais moderno, sob pena da gente se transformar numa peça obsoleta da educação, né? O professor está posto hoje como a pandemia e o ensino remoto está, digamos assim, empurrando o professor para a obsolência. A gente precisa reagir, a gente precisa dar essa resposta à sociedade e mostrar exatamente que o professor tem como se manifestar de uma forma autônoma, induzindo seus alunos a um aprendizado eficaz, e não um aprendizado direcionado pelas necessidades do mercado, direcionado pelos sites. Ele precisa deixar de ser um boiador e se tornar um navegador,
mas o professor precisa estar na vanguarda desse processo, né? Então, eu retomo aqui a pergunta e não tem, como eu disse, não tenho resposta a ela. Eu compartilho com os senhores, compartilho com os colegas essa inquietação. O ensino remoto ele veio para substituir, para ser usado momentaneamente diante dessa dificuldade nossa, dessa dificuldade social mundial que se implantou em decorrência da crise trazida pela pandemia, desse isolamento que a pandemia impôs a todos nós, ou ele é mais um recurso com o qual o professor vai passar a conviver a partir de então, a partir já estamos trabalhando com ele, mas a partir da cessação da crise, a partir do retorno ao presencial, nós poderemos continuar usando essas tecnologias. Então, muito mais do que respostas, eu trouxe aos senhores perguntas. Esse foi o meu papel e essa é a minha participação. Eu agradeço pela paciência de vocês e pela oportunidade de estar aqui com pessoas interessadas nesse assunto, que é muito proveitoso para todos nós. Obrigado. Obrigado, professor Tadeu. Foi bastante pertinente, interessante o seu tema, né, que fala sobre o ensino remoto como ferramenta para superar uma dificuldade ou um novo recurso. O interessante que o encontro de docente hoje, nós criamos a ideia de uma mesa redonda e a primeira pessoa que palestrou aqui foi a professora mestre Margarida Nascimento. Ela falou de educação em tempo moderno e AD, à distância. O professor Jacileno falou sobre as aulas remotas, os impactos entre a realidade e o indicador de nível socioeconômico. E o Tadeu finalizou agora com o tema que o ensino remoto, as ferramentas, né, eu vou usar esse termo, ferramentas para superar a dificuldade ou um novo recurso educacional. O que é interessante que lá atrás, são pensadores que falam sobre tecnologia, educação e tecnologia, que é o José Moran e Tedesco, né? José Moran falava que a tecnologia não deve ser aplicada nem muito nem pouco, tem que ser na medida certa. Só que hoje a gente está assim, podendo aplicar essa ideia de usar o recurso tecnológico não exageradamente e também não usar pouco. E Tedesco falava que as tecnologias elas viriam para ser uma espécie de ferramenta que iria auxiliar o professor. Mas veja bem, o que nós temos hoje na pandemia? Aqui eu vou passar para o João Paulo para a gente começar a questão das arguições aqui. Manuela pode fazer uma pergunta, Cléia Gouveia, Tadeu pode fazer, Jacileno. Está aberto para levantar a mão aí e o professor João Paulo aí vai organizar. Mas veja bem, o que é interessante aí. Nesse período que nós estamos passando aí, nós temos a educação pública e a privada. Eu pude, assim, como experiência, e entender que houve uma inversão. Muitos alunos que eram da escola privada foram para a pública, não pela qualidade da educação pública em si, mas por uma questão econômica, porque as instituições privadas, em vez de se adequar à realidade que estavam, em termos financeiro, em termos de economia que tiveram, não abriu mão de dar um desconto e tudo mais, e aí houve uma migração intensa de alunos de escola privada para a pública. O João Paulo falou que as escolas privadas não estavam preparadas com ferramentas para a pandemia. Aliás, ninguém estava preparado. Recentemente saiu uma reportagem aí do governo federal, na verdade, acho que foi o INEP, falando que mais de 5 milhões de alunos não têm acesso aos recursos tecnológicos. Há uma internet, há um celular, que pode colocar um créditozinho lá para acessar. Mais de 5 milhões. Então, imagine qual vai ser o impacto para estes alunos que não tiveram acesso a esse recurso tecnológico para ter aula remota. Quando o Jacileno coloca aí, e eu me permita fazer a primeira pergunta para o Jacileno, ele fala sobre essas avaliações que as instituições passam. Como é que vai ser feita a avaliação? Ou em que eles vão se basear? Porque o ensino está, em algumas situações, híbrido, em outras está totalmente à distância, com pequenos vídeos. Como vai ser avaliado para se alcançar aqueles índices, né? O que vai se levar em consideração?
Porque nós não temos hoje a aula totalmente presencial. Aliás, está voltando, né? Mas a gente pode falar daqui para frente. E nesse período de 1 ano e meio, Gessilena, como é que ficaria essa avaliação? Seria a primeira pergunta que eu faria para a Gessilena. Já estou furando a fila, viu, João Paulo? Tá. Aí eu passo aqui a palavra para o João Paulo. Gessilena, já anota aí a pergunta para você falar. João Paulo, o Tadeu já levantou a mão aqui para ser o primeiro a perguntar. João Paulo, passo para você a palavra. Ótimo, o professor Tadeu quer fazer pergunta, vamos deixar ele fazer a pergunta aí o Juscelino responde, depois eu faço uma pergunta aí. Vai lá, Tadeu. A pergunta seria assim, em razão dessa imposição do isolamento, o relacionamento familiar, né? A gente tinha assim um contato familiar bem esporádico, né? Bem programado, e com a imposição da pandemia a gente passou a ter uma convivência forçada. Esse é um aspecto que a gente poderia pontuar, mas há outro também, que na condução da aprendizagem das crianças tem uma diferença assim bem importante, né, na questão formativa e na questão da escolarização, né? A gente diz que a escola ela dá a formação, mas quem dá, digamos, a transmissão de valores, né? Quem passa o aspecto familiar, humanitário, valorativo propriamente dito é a família. E aí agora a família está fazendo os dois papéis, né? Através da metodologia da escola, através do apoio, né, da escola, a família está sendo responsável pela efetivação também da escolarização da criança. O que a gente pode destacar assim, de positivo e de negativo nesse novo momento, nesse novo cenário? A gente consegue ver coisas positivas? Em regra, se vê negativo, né? Convivência forçada. O que de positivo e de negativo a gente poderia destacar desse novo momento nosso na condução eu falo nosso como pai, né? Na condução da ensino-aprendizagem das nossas crianças, porque agora a gente não é só mais um transportador, agora a gente também assumiu o papel de docente, a gente está ali mediatizando a aprendizagem deles, né? Então, a gente consegue ver, professores, assim, aspectos positivos que a gente poderia apontar e negativos como resultante desse distanciamento? É essa a pergunta. A sua pergunta foi em aberto ou foi direcionada a alguém, Tadeu? Opa, tem que direcionar, né? Tá. Não, eu colocaria aos colegas que em aberto, quisessem né? responder. Exato. Alguém mais quer fazer alguma outra pergunta? João Paulo, você está com a palavra. Então, pessoal, tudo bem? Professor João Paulo, boa noite. Eu peguei aqui o papel anotei aqui, né, os trabalhos todinho da Margarida, do Juscelino, também peguei do Tadeu, né? Então anotei tudo aqui que eles comentaram, depois eu tenho uma... Gessileno, viu? Gessileno, isso. É que tá dando sombra aqui, eu acabo não conseguindo ler bem o nome dele ali. Então, o que acontece? Anotei de todo mundo, depois eu vou fazer uma finalzinho, uma pequena síntese que eles colocaram, que é um tema muito interessante, né? Muito oportuno, mas eu vou deixar para fazer uma pergunta aqui primeiro, que a gente que tá nos esperando, que são nossos colegas aí que estão na parte de trás, não estão mostrando a imagem, que foi a Manuela. A Manuela pergunta assim, não sei se pode ser o Tadeu ou o Juscelino, ela pergunta assim, qual é o impacto da educação durante o processo na pandemia? Tá? E pergunta outra também, a mesma, Manuela. Minha pergunta, como vai o aluno no processo de aprendizagem durante esse primeiro ano e meio de pandemia? Ou seja, como é que se encontra esse aluno, né? E como avaliar esse aluno também, né, durante o primeiro ano e meio? Conseguiram entender? Como avaliar o estudante no processo de aprendizagem durante esse 1 ano e meio, tá? E a outra pergunta dela, qual o impacto na educação
durante o período de pandemia. Ou seja, o impacto que esses estudantes não tiveram aula efetivas, porque não tem recursos tecnológicos, né? Qual foi o impacto que teve, durante quantos anos nós vamos trazer essa defasagem que já existia, né? Se agravou ou não. Professor Gessilena, pode começar a responder, depois o Tadeu. Vamos lá. Olha só, eu penso que hoje, mais do que nunca, os professores que são licenciados, eles passaram por algumas disciplinas e que elas precisam ser atualizadas constantemente. Eu vou fazer um passo a passo aqui, né? Hoje nós precisamos colocar em prática aquilo que a nossa licenciatura nos permitiu, que foi a sociologia, que foi a filosofia, que foi a antropologia, que foi a psicologia. Eu não posso compreender essas 4 disciplinas lá da minha licenciatura como disciplinas apenas para pegar um certificado. Eu vou ter que resgatá-las, né? Eu vou ter que perceber. Quando eu falo sobre nível socioeconômico, eu estou entrando basicamente de mergulho na sociologia. Eu preciso perceber essa sociedade que desenvolveu e que a gente vai precisar trazer essa discussão, né, para a base do aprendizado. Quanto à alfabetização, se nós estamos trabalhando em um ciclo, e normalmente o ciclo ele vai ao 1º, 2º, 3º ano, nós estamos há aproximadamente 1 ano e 8 meses fora da sala de aula. Paralelo a isso, nós temos algumas portarias do Conselho Nacional de Educação, da Secretaria de Educação Básica, que norteiam. Então, a minha sugestão é que essas portarias basilares, que são emitidas pelo Conselho Nacional de Educação, pela Secretaria de Educação Básica, elas retornem para estudo, porque elas têm o caminho, tá? E aí, nós tivemos uma construção recente, que foi uma participação de professores, de pais, que foi a BNCC. BNCC, seus códigos de habilidades. Nesse momento, a gente tem que começar a observar o currículo prioritário, porque o currículo prioritário é o que vai dar vazão a essa resposta da professora Manuela. Manuela, não foi isso? Então, o currículo prioritário, como ele deve ser trabalhado. Eu não lembro agora qual é a portaria, do Conselho Nacional de Educação, que ele permite que o aluno tenha acesso a testes classificatórios e mais testes classificatórios, porque esse período de pandemia, esse período onde ele ficou em casa, ele teve apenas aquele acesso parco, né, da atividade em casa. Muitas vezes, onde um professor encaminhava apenas uma atividade sem uma orientação melhor. Então, ele abre esse pré-requisito para que esse teste classificatório seja feito e seja refeito, até o momento em que ele alcance o conhecimento, para que esse conhecimento seja mensurado e ele possa passar de uma etapa, de uma fase, de uma série para outra, né? Lembrando, 1º ao 3º, que é período de alfabetização, é cíclico, ciclo. Apoio da BNCC, no nosso caso aqui do Amapá, nós temos a RCA, que é o Referencial Curricular Amapaense, e, como base, o currículo prioritário. E muita leitura, muita discussão, com um corpo de pedagogos, cada um dentro da sua legislação, dentro do seu sistema, do seu regime jurídico, saiba quais são as funções do coordenador, do professor, do diretor e da própria Secretaria de Educação, porque ela precisa ser instigada. A Secretaria de Educação, ela precisa, como corresponsável por isso, estar fornecendo essa orientação, inclusive para aquele licenciado que já está há um tempo que não tem como retornar à sociologia, antropologia, filosofia e psicologia. Eu penso que o caminho é basicamente esse, mas é muito estudo atualmente. A gente precisa trazer os livros de volta, trazer as discussões para a mesa. Professor Tadeu. Deixa eu dizer aqui, professor, assim, essa situação nova que a gente se deparou, o susto que nós tomamos, o pânico, né? Como eu falei no início, as crises elas despertam sentimentos, bons ou ruins, são momentos de oportunidade ou
ou de fracasso, né? Fracasso imposto, né? Ou fracasso também construído a partir de comportamentos pessimistas, né, diante da crise. Mas eu acho que o nosso aluno, é claro que a situação ela é particular, ela não pode ser a exigência de avaliação, ela não pode ter o mesmo nível do período pré-pandemia. Nós somos todos, inclusive os alunos, sobreviventes. Então, ter vida nesse momento, sabe, eu acho que é fundamental. A questão do aprendizado em si, nos moldes anteriores, é algo que se pode retomar. E o aluno não pode ser avaliado como uma ferramenta nova e um instrumento avaliativo antigo. Eu acho que o desafio está aí também. A reflexão é a gente fazer a adequação, né? A gente não pode ter os parâmetros do período pré-pandemia para serem aplicados de uma forma simplista no período pandêmico. É preciso avaliar essa situação. Eu acho que quem tem vida tem possibilidade. O aluno pode ter déficit de aprendizagem imposto por adaptação a uma metodologia nova, adaptação a uma dinâmica escolar nova. Mas pelo fato dele estar vivo, pelo fato dele da ausência de vacina não ter levado ele à morte, tem toda a possibilidade de recuperar um eventual atraso, se é que a gente pode considerar que houve atraso. Eu acho que houve, quem está vivo é vitorioso. Então, a gente não pode considerar essa pessoa como um atrasado, como um deficitário. Se alguém se vê como deficitário, o desafio está posto, vamos recuperar o déficit. Mas eu acho que o fato de estarmos vivos é motivo de celebrar. Todos nós, inclusive os alunos. Muito bem, interessante que você colocou aí. Assim, minha contribuição com relação a esse período, eu tenho como experiência, o que eu digo, minhas aulas laborais. Eu estive com aula presencial agora início de setembro, e a gente teve que suspender novamente por questões assim de locação. Na verdade, era mais por questões de aonde ficam os professores. Mas assim, logo de imediato eu peguei um 6º ano. Eu gosto de trabalhar com segundo segmento, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Eu peguei um 6º ano e eu tive a paciência não só de tentar construir esse lado emocional deles, mas de trabalhar algo que, pelo período que se parou, como disse o Gessileno, a gente tem que usar um pouco que a gente aprendeu na licenciatura, não só da filosofia, da sociologia, mas da didática. E também, às vezes, é preciso você recuar um pouco, não pensar no conteúdo pelo conteúdo, mas pensar no emocional do aluno. Primeiro, eles estão assim preocupados. Depois, a questão da aula em si, né? É básico, é até simples falar, mas, digamos, eu fui trabalhar com eles a questão de como escrever no caderno, as margens, margem esquerda, margem direita, quando se começa com letra maiúscula, coisas assim bem simples que o período da pandemia tirou da aula presencial, porque o professor do 5º ano não quer dizer que seja o que vai finalizar, mas esse contato com o professor do 5º ano, com certeza teria uma contribuição muito grande com relação a essa parte de continuidade do estudo. Mas o que eu pude perceber é que o principal foi o emocional, né? O Tadeu falou uma questão aí que os pais passaram a fazer o trabalho assim muito próximo dos filhos. Eu acredito diferente, né? Os pais começaram a fazer o que não se fazia há muito tempo, a ter uma participação maior com relação à educação dos filhos, a valorizar mais o professor que está na sala de aula, saber da importância da sala de aula e saber também da sua importância enquanto pai na educação, no processo de ensino-aprendizagem. É cansativo? Porque a aula remota ela teve diferença nas regiões. Nós tivemos diferença nas regiões. Nós moramos aqui no norte, no extremo norte. A região norte, ela cada estado aqui da região norte tem uma realidade. O Amapá, que é aqui no extremo mesmo, cortada pela linha do Equador, tem uma outra realidade. A gente
tem dificuldade com relação à internet, apesar de dizer que tem uma banda larga, de logística, porque nós temos muitas escolas nas áreas ribeirinhas, nas áreas quilombola, indígena, enfim, é uma série de dificuldade que fez com que o professor fizesse, não só o professor, mas a própria secretaria também trabalhasse isso aí. Uma palavra que a gente já falou várias vezes aqui, e o Tadeu falou, reinventar. Se reinventar. Essa reinvenção, ela fez com que muitos chegassem a se acostumar a usar o celular, a usar esse computador, a usar aplicativos que trabalharia com o emocional do aluno à distância, já que você não pode. Não quer dizer que o professor tem que fazer um show pirotécnico na sala de aula, mas para chamar esse emocional, torná-la atrativa, é preciso você ser criativo. O professor Jacileno, ele trabalha com 5º ano, né, professor? 5º ano. É correto? Perfeito, 5º ano. Ele me mostrou algumas vezes uns vídeos de algumas aulas de matemática que tinha algo a mais para chamar a atenção do aluno. Então, esse reinventar fez com que o professor também passasse a trabalhar um pouco mais. Eu vou usar, não sei se está correta a palavra, essa deficiência com relação à tecnologia. Eu acho um pouco difícil, acredito, não acho, que pode ser que daqui a um tempo se tenha mais aula através de plataformas e tudo mais, mas vai ser preciso o professor. Ainda vai ser preciso o professor na sala de aula, porque essa aula em loco, onde você tem um contato com o aluno, você trabalha o emocional do aluno, porque o professor, no fundo, ele é um vendedor de sonhos. Nós vendemos sonhos. Nós trabalhamos com o emocional. A gente alimenta esse jardim das emoções dos alunos com relação ao que eles pretendem fazer no futuro. Nós alimentamos. Porque quando o aluno diz para você que ele quer ser advogado, você vai dizer para aquele aluno que ele não tem condições? Ao contrário. Você diz, olha, parabéns, você vai estudar. Quando ele diz assim, eu quero ser professor, também, meus parabéns, você vai conseguir, você vai longe, vamos lá, você tem que se dedicar, a educação vai transformar você, vai conseguir lhe dar o que você realmente quer. E cada um de nós aqui tem um pouco de história sobre isso aí. Cada um de nós passou por um período. Nós sabemos o nosso trajeto e sabemos que a educação, ela, como diria Paulo Freire, ela não transforma o mundo. Ela transforma as pessoas, né? Parafraseando. E as pessoas vão mudar o mundo. As percepções da vida. Então, quando você tem esse contato presencial, você consegue trabalhar esse emocional do aluno, o afetivo, vender esse sonho, alimentar esse jardim de emoções dele. E com a aula remota, é possível isso aí? Não. Aí vai ser, esse aluno teve essa parte emocional preenchida pelos seus pais. Né? Onde o pai sentou, vem aqui, vamos fazer isso aqui. Claro, existem as consequências ainda, né? Porque a gente tem que entender que a escola é um local de socialização, é um local onde o aluno vai ser inserido em realidades com colegas totalmente diferentes, de locais diferentes. Né? E em casa, ele vai socializar com quem? Com seu irmão, com seu pai. No período mais difícil da pandemia, ninguém saía. A socialização ficava totalmente em casa. Hoje você já visita um irmão, um primo, vai na praça, vai no shopping. As escolas estão voltando de forma... Aqui, até o 5º ano, no município já voltou presencial. Agora vamos... Qual a ideia que a gente vai ter daqui para frente? Aliás, dessa percepção da pandemia. Como vai ser esse impacto no emocional do aluno, no emocional do pai, dos pais que estavam em casa, e no emocional do professor? Qual vai ser esse impacto? Nós não temos essa resposta agora, né? Eu penso que nós não temos. Vamos, daqui com o tempo, ver. E aí a gente iria entrar um pouquinho na questão da neurociência, um pouquinho da psicologia, que a Margarida falou agora há pouco, né? Que saiu. Porque nós temos aí professores que passaram por questões de depressão. Olha só. Mas vamos à luta, né? Sou João Paulo. Muito obrigado, professor Guará.
Só para fazer um fechamento aqui da minha parte, né, com relação ao conteúdo que o pessoal apresentou, conteúdo muito atual, muito importante, muito bacana mesmo, né? Então, o que eu fiz um chamamento aqui, que o Juscelino falou, o Tadeu falou e também a Margarida falou, né? O que eles colocaram nas palavras deles? Modernidade líquida. Ou seja, o conhecimento é algo que o que foi ontem, hoje já foi superado. Então, ou seja, o docente, ele tem que estar constantemente se atualizando. Não só o docente, quando eu digo, né? Eu digo qualquer profissão que ele não buscar esse conhecimento diário, constante, ele está, como os professores falaram, ele ficou parado no passado. O professor ele jamais ele se forma. O professor ele conclui um curso, ele conclui uma graduação. Foi um degrau. Ele vai ter que percorrer um outro degrau, um outro, até ele chegar no topo. Quando é que ele chega no topo? Quando ele atinge a perfeição, ou seja, ele morre. Porque a perfeição é a perfect, é chegar ao final. Então a aprendizagem ela não tem limite. Ela vai ter o último dia de respiro aqui na Terra. Então parabéns para essa colocação de aprendizagem contínua, permanente, em qualquer profissão. Também me coloca agora vocês recentemente aí, me falaram em construir, desconstruir, né? Tem um filósofo aqui do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, que é conhecido no Brasil, chamado Leandro Carnal. Leandro Carnal coloca o quê? Que o analfabeto do terceiro milênio... Esse número aí, o analfabeto do terceiro milênio é aquele que não tem capacidade, não desenvolve habilidades de construir, desconstruir e reconstruir. Então é fundamental hoje nós termos uma visão e de repente reconstruirmos ela, moldarmos essa construção, porque as coisas são mudantes, elas estão mudando constantemente. Então o meu conceito de alguma coisa hoje, como foi da minha dissertação, como foi da minha tese, eu já faria diferente hoje, porque eu estou reconstruindo esse conhecimento, esse pensamento, estou pensando, refletindo diferente a respeito dela. Tá bem? Uma outra questão também que eu peguei aqui, muito interessante, né? Que foi que o Tadeu colocou ali, né? A questão da EAD, né? Então o Tadeu coloca assim, ó, a EAD, o ensino remoto provisório, tá? Todos têm acesso. Claro que o ensino remoto, ele participou do ensino remoto, o que aconteceu com ele? Ele acabou sendo colocado de forma imposta, né? Porque ninguém estava prevendo aquilo ali. Então, aquelas pessoas que tinham mais recurso financeiro, como foi colocado, estudantes, que principalmente as instituições particulares, né, conseguiram ter um computador em casa, um notebook, uma internet e dar continuidade. E aqueles que vinham de família carentes não conseguiram ter todos esses recursos, então ficaram excluídas, né, desse processo de ensino. Como eu falei, a Unesco publicizou ano passado, em dezembro, que 4.300.000 estudantes entraram no ensino remoto sem ter acesso ao conteúdo. Ou seja, não tinham computadores ou não tinham internet. Olha bem, 4.300.000. Desses, 200.000 era da rede privada e 4.100.000 era da rede pública. Então, ou seja, olha como existe uma desigualdade entre a rede privada e pública, né? Também coloca ali a parte do Juscelino, que eu gostei muito ali, né? Que é onde ele fala dos níveis, né? Nível 1, 2, 3. Então a gente consegue ver que aonde o nível é maior, financeiro, também parece ter um nível maior, né, intelectual, ou seja, de instrução, pelo menos, né? Então isso faz com que, quanto maior o nível de instrução do pai, esse pai se sente mais preparado em acompanhar o estudante dentro do ensino remoto que ele está tendo, né, para poder ajudar ele nas atividades diárias. E aquele que, infelizmente, por precisar trabalhar, por não ter tido uma oportunidade na vida, tá, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba não tendo acesso a um grande nível de instrução e, com certeza, na pandemia, ele sentiu mais dificuldade de auxiliar, né, seu filho. E como o professor Guará falou, né, foi aí, no ensino remoto, infelizmente, diante da pandemia, que a gente viu da importância, né, do professor para aqueles que não conheciam. Ou seja, o quanto os pais estão passando trabalho em casa com os filhos para poder auxiliar nesse processo de construção do conhecimento, né? E, portanto, vendo o quanto o papel do professor é fundamental, que é um papel que jamais será extinto, ele pode até ser, como falou ali o nosso colega Tadeu, um mediador, com certeza, ele não é mais o ator principal, né?
O ator principal é o estudante, o foco é o estudante. Mas esse coadjuvante, que é esse professor, ele é o mediador. E o papel dele é determinante para conseguir ajudar o estudante a tomar o seu rumo, a tomar o seu caminho, a fazer da informação consistente, da informação verdadeira, uma informação que tenha materialidade da sua ciência, né, transformar em conhecimento, tá bem? Então, também falou ali também o Jocileno, né, da questão do Wi-Fi, aquilo que a gente viu, como a gente viu, né, que tem muitas famílias que a gente conseguiu ver a publicização de propagandas, de entrevistas que tiveram, que muitos pais tinham apenas em casa um celular pequeno, que era do pai, e que ele tinha que ceder para um filho de manhã e para um filho de tarde para poder ter aula, que é o único recurso tecnológico que eles tinham em casa. E a gente sabe que nós, diante de uma tela de computador, não é fácil, é cansativo, né? Imagine uma criança pequena e algumas vezes que não tem condições de se concentrar durante muito tempo, tem que ficar toda manhã na frente de uma telinha de 7 polegadas, 5 polegadas. Não é fácil, tá bem? Então, agradeço vocês, então, pela essa micro-intervenção, né, como já dizia Guattari, uma micro-intervenção de um micro conhecimento, e passo a palavra de novo, então, para o colega Jaciguara. Opa, boa noite mais uma vez a todos. Quero agradecer aqui imensamente aos colegas, professores de luta, companheiros aqui que acredito muito numa educação construtiva, de qualidade, impactante, e que, em momento algum, e mesmo na pandemia, ficaram recolhidos com relação às indagações e as possibilidades de se fazer uma educação durante e pós-pandemia, né? Então, eu quero agradecer aqui a Cleia, que faz parte do mestrado, o Tadeu Rocha, que é o meu companheiro, parceiro também do mestrado aqui, amigo de longas datas, Gessileno, que eu conheço há muito tempo, é um pesquisador, um professor de sala de aula, da prática e da teoria, né? Os outros que estão aqui, a Manuela, o Cláudio Pérez, a professora Elda, que entrou agora, o professor Lázaro, que não falou nada, mas está prestando atenção. Esse projeto, ele está sendo compartilhado com vocês. A gente está dividindo, eu e o João Paulo e outro. Eu digo assim que o projeto não é meu e do João Paulo, ele é nosso. Nós estamos compartilhando conhecimento, estamos aprendendo com cada um pouco e tirando nossas aflições, indagando, aprendendo, porque ensinar, você ensina e aprende e ensina, né? Esse é um revés que você vai fazer sempre, né? E eu achei muito interessante uma frase que a doutora colocou, que era da neurocientista, né? Que ela fala que o aluno aprenda de verdade, tem que existir o quê? Emoção. Para o aluno aprender de verdade, tem que existir emoção na fala do professor. Eu cumprimento que essa emoção é quando o professor ele se dedica, como cada um de vocês aqui, se dedica, pesquisa, faz com vontade o trabalho na sala de aula, você vai estar vendendo a emoção e vendendo o sonho para o aluno. E isso é que se torna atrativo, né? Para que realmente aconteça. A cada encontro que nós fazemos, que o nome é Encontros de Docente, eu me sinto realizado e motivado para o próximo. E já estendo o convite aqui aos nobres colegas, né? Para que a gente... O próximo quando é que vai ser, João Paulo? Daqui a 15 dias? 29 de outubro. 29 de outubro. Nós estamos compartilhando entre nós aqui, está sendo gravado, vai ser postado no YouTube e a gente vai compartilhar com vocês. E futuramente, com certeza, eu acredito muito que a gente possa formatar as ideias e lançar um livro. Porque estamos discutindo ciência por ciência? Não, nós estamos discutindo aqui a ciência, as nossas indagações, as possibilidades que nós queremos para a educação e vamos colocar isso no livro.
porque é assim que se faz ciência. Compartilhando, indagando, aprendendo. Eu penso assim, tá? Uma boa noite a todos. Se alguém quiser falar aí, 30 segundos. Oi. Agradecer o convite e, como eu falei no início, é sempre bom compartilhar, ouvir, aprender, remodelar. Muito obrigado. Tadeu? Ô, professor, boa noite. Bom, agradecer também, né? É importante, ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói, ninguém reelabora nada sozinho. A gente precisa estar nessa fricção, trocando ideia, ouvindo argumentos e refletindo. É assim que se constrói o novo. Então, obrigado pela oportunidade e vamos participar aí. Surgindo a oportunidade, a gente participa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, então, obrigado a todos vocês que estão participando aqui com a gente aqui, obrigado mesmo pela participação, por disponibilizar esse tempo, né, e temos aqui, então, como idealizador, a gente falou no começo, que sou eu, professor João Paulo Velho, professor da FGV Rio de Janeiro, professor da Unesc Santa Catarina, e também professor como pós-doutorando, né, da UFSCar São Paulo, tá? Então, eu leciono dentro da graduação, mestrado, doutorado, claro, em parceria com o professor titular, que é o professor da disciplina, no caso, tá? Professor Vinícius Carrilho Martinez. E com vocês aqui eu estou nessa perspectiva de a gente, enquanto docente, estando nessa questão de impaciente, né? Estando desconfortado com essa questão da educação nesse momento, de ter essa oportunidade então de vocês para poder compartilhar com a gente esse momento e quem sabe compartilhar com os colegas para que eles também possam refletir um pouco melhor sobre essa questão. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Então, boa noite, hein? Obrigado. Tchau.